Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do CurtPHP, tutorial Java. Nessa é a sexta aula de JSF 2.0 com Hibernate. Beleza? Então nessa aula, antes de a gente começar, eu só queria dar um recadinho pro pessoal aí que está me pedindo esse projeto, né? Na verdade eu não deixei em lugar nenhum repositório nem nada. Eu simplesmente deixei aqui no Google Code, no Code Google, como quiserem. Então, para que vocês possam obter esse projeto, simplesmente vocês vão instalar o Subversion, que eu mostro até numa aula aqui, nessa própria lista aqui de JSF 2.0, se eu não me engano é a terceira ou segunda videoaula. Então eu mostro como instalar, como configurar o Subversion e como vocês podem baixar esse projeto direto do Subversion. Então assim, como eu estou fazendo as aulas e estou mandando as modificações pro Google Code, então não adianta fazer um projeto fechado que logo depois ele vai estar diferente na próxima aula. Então, com o Subversion vocês têm um projeto atualizado e vocês podem ver as mudanças enquanto elas estão acontecendo. Beleza, então pessoal, voltando aqui para a aula. Na aula passada então a gente criou as entidades, a gente testou aqui a conexão, viu que ele persistiu as tabelas no banco. Então como que funciona aqui basicamente, só recapitulando, toda vez que como eu executei aqui no main, ele criou uma sessão, ele tem uma sessão aqui instanciada, ele atribuiu essa sessão aqui ao Hibernate Get Session Open Session. O que que esse cara faz? Vamos ir aqui na implementação dele. Ele pega a sessão ele pega aqui do Get Session, então ele pegou aqui esse Session, só que esse Session ele já constrói aqui a sessão usando o método build session factory. Então ele cria uma configuração, ele atribui essa configuração aqui ao hibernate.cfg.xml, carrega todas as nossas classes que a gente definiu lá no Hibernate e ele persiste depois lá com essa conexão, né? Então, só que aqui a gente tem um problema, porque se a gente for fazer isso toda vez que a gente for fazer uma requisição ao banco, o nosso processo vai ficar muito custoso. Então, por exemplo, assim, quando eu vou fazer uma busca, eu tenho que ir lá criar uma sessão, pegar essa sessão e atribuir, criar um objeto para eu persistir um dado ou fazer uma busca ou qualquer coisa que seja. Então, fica muito trabalhoso muito custoso em processo para o sistema. Então, em aplicações web a gente usa um conceito bem difundido até, que é um conceito de Open Session. Então, o que é um Open Session? Toda vez que quando a gente inicia quando a gente executa um projeto web, a primeira vez que ele é executado, ele vai lá, cria uma conexão, uma sessão, desculpa, e essa sessão ela é utilizada durante todo o processo de vida do sistema. Então, toda vez que eu for fazer uma pesquisa no banco, for fazer dar um commit no banco, dar um persist, fazer uma atualização, uma busca, qualquer coisa que seja, ele vai usar essa sessão que eu instanciei inicialmente, então ele vai criar várias sessões durante todo o processo de vida do JSF. Então é isso que a gente vai fazer nessa aula. Então, para que a gente comece aqui, eu vou criar um novo pacote aqui. Eu vou criar aqui um novo pacote. Vou criar uma nova classe já, daí eu já defino o novo pacote. Então esse novo pacote vai ser o útil. E o nome da nossa classe vai ser o filtro, né, que vai ser utilizado na inicialização da aplicação. Então eu vou colocar aqui como nome conexão Hibernate Hibernate filter. Beleza? Então ele vai ser nosso filtro aqui inicial do Hibernate. Beleza? Então esse filtro aqui ele vai implementar uma classe chamada filter. Que é um servlet. Certo?
E o que a gente vai fazer aqui? Aqui eu preciso, como eu chamei, como eu implementei, como eu disse que essa classe vai herdar coisas do filtro, eu preciso implementar os métodos dele. Então, vou aqui adicionar os métodos do filtro. E aqui eu tenho todos os métodos do filtro, né, que eu preciso implementar aqui. Então, a gente vai implementar aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar algumas variáveis aqui que a gente vai utilizar na nossa classe. Então eu vou ter aqui um private session factory do próprio Hibernate chamado SF. Eu também por enquanto é só isso aqui que eu vou precisar. Então aqui no nosso filtro, o que eu vou fazer? Antes eu vou começar pelo início, né? Eu tenho aqui o meu init que ele vai ser executado inicialmente. Então, aqui no meu init eu vou ter um filter config que eu vou colocar aqui como conf mesmo. Fica mais fácil de a gente visualizar. E aqui eu vou atribuir aquele section factor que eu defini lá em cima, que eu vou definir o meu Hibernate util.getSession.getCurrentSession. Então ele vai já atribuir aqui no meu section factory aqui, ele vai pegar, aqui não tem, aqui é só session mesmo. Então ele já vai atribuir aqui no meu section factory o Hibernate getSession aqui que eu defini. Beleza, o meu init já está pronto, eu já tenho minha session definida aqui. Agora, depois que eu fizer isso, eu vou ter que fazer alguma coisa que o processo vai ter que passar por esse filtro aqui, certo? Então eu só vou renomear aqui algumas coisas que eu vou colocar aqui. Servlet. Filter só para ficar mais legal da gente ver aqui, né? Servlet response. Só vou definir aqui as variáveis aqui com o mesmo nome que eu estou definindo aqui, para ficar mais fácil de eu referenciar aqui como parâmetro. Beleza. Então aqui do filter, eu vou o processo inicial ele vai passar por aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar o meu section factor lá, e eu vou pegar aqui que eu vou pegar meu current section, get current section, isso, e eu vou começar a fazer uma transação aqui com o Hibernate, beleza? Depois o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu chain e vou fazer um do filter aqui e vou mandar um servlet filter e servlet response, certo? Que é o que eu mandei lá por parâmetro. E depois eu vou pegar de novo o meu session factory e vou pegar a seção dele, get current section, e vou pegar essa transação que eu atribuí, que eu comecei lá em cima, né? Get transaction, e vou dar um commit nela. Commit. Beleza. Agora o que eu vou fazer é pegar o meu section factory, vou pegar de novo o meu current section e vou fechar ela, né? Que eu já fiz o que eu queria, e vou dar um close nela, certo? Então é isso. A princípio é isso. Porém, como tudo não é perfeito, a gente precisa fazer um tratamento aqui. Porque o que acontece? Se por um acaso der algum problema no banco,
a conexão falhar ou der algum tipo de banco, periga da minha transação ela não ocorrer. Então ela vai ter que ser revertida. Então se eu fiz uma transação, deu algum problema durante esse percurso da transação, eu preciso dar reverter aquilo que eu fiz, porque senão ela vai gravar uma coisa errada. Então aqui eu tenho que fazer um esquema, colocar um try catch aqui, vou copiar tudo o que eu tenho aqui e vou colocar no meu try. Então ele vai tentar fazer isso que eu declarei aqui. Caso eu não consiga fazer, o que ele vai fazer? Aqui eu já vou ter que dar um throwable. Opa! Aqui é um throwable e vou mandar a minha exceção aqui. Vou mostrar a minha exceção, vou pegar a minha exceção, quer dizer. Certo? E aqui dentro do meu catch, o que eu vou fazer? Eu vou ter de novo um try. E aqui eu vou fazer o seguinte. Fazer um condicional aqui, porque o que acontece? Se essa minha section aqui, vou pegar ela de novo. Se essa minha section ela estiver ativa, ou seja, isso. Opa, não é section, é get transaction. Se a minha transação, opa, get, tá. Eu tenho que pegar a seção, get current section, depois eu pego a transação, porque a transação ela está dentro da seção. Get transaction, opa, tá difícil. E agora sim, se ela estiver ativa, isso quer dizer que deu algum problema e ela continua ativa ainda. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa transação, def.get current section, .get transaction, e eu tenho que dar um rollback nela, porque ela não pode ser persistida. Então tem que voltar atrás. Beleza. E caso dê alguma coisa, eu tentei dar um rollback, deu um problema, eu jogo de novo a exceção aqui. E aqui eu vou dar um bom e velho. Opa, vou colocar um outro nome aqui. E daí eu vou dar um bom e velho print aqui nessa exceção. Certo? Beleza. Então aqui tá ok. E depois que eu dei o try aqui, eu preciso jogar essa exceção, porque eu não joguei ela aqui. Então throw, eu sempre erro. Throw new servlet exception. Beleza. Então aqui eu já tenho todo o meu processo que eu vou fazer aqui durante o filtro. Então eu peguei a conexão, comecei uma transação, enviei para o chain, fiz o filtro lá. Esse aqui o processo aqui é interno, então não precisa vocês saberem muitos detalhes aqui. Depois o que eu fiz? Eu comitei a minha transação. Caso durante esse processo aqui do try dê algum problema, ele vai cair aqui embaixo. Ele vai tentar ver se a transação está ativa. Se a transação estiver ativa, ele dá um rollback e volta atrás e joga a exceção aqui no servlet exception. Beleza? Caso a transação dê algum problema durante esse processo aqui, ele vai jogar aqui no print stake trace. Certo? Falta alguma coisa? Esse aqui não é necessário, destroy a gente vai deixar assim como está mesmo, mas não é realmente necessário. Beleza? Beleza, então agora para finalizar a aula, para que o nosso filtro funcione, a gente precisa mapear ele no nosso arquivo web.xml. Então eu vou vir aqui, vou abrir o nosso arquivo web.xml,
Vou vir aqui na visualização de árvore dele e aparece todos os componentes aqui graficamente já. Você pode colocar isso através do arquivo source, mas aqui é mais fácil, né? Então facilita um pouco mais aqui a adição. Então eu vou adicionar um novo filtro. O nome vai ser conexão filter. Ficou com I maiúsculo ali. Aí. Vou pegar a classe dele aqui, que é justamente essa aqui. Conexão Rabinet Filter. E vou dar um finish nele. Então ele criou aqui o meu filtro. E eu preciso mapear ele também. Então eu vou criar um filter mapping. O nome desse filter mapping vai ser o mesmo que eu escolhi lá no filtro. Filter. E eu vou usar aqui para que esse filtro funcione, eu preciso definir um padrão de página que ele vai ser ativado quando eu executar essa requisição nessa página. Então o padrão vai ser tudo que tiver .jsf no final, ele vai passar por esse filtro, vai passar lá pelo do e vai fazer todo esse processo. Beleza. Então aqui finalizei. Vou salvar, só para vocês verem aqui como ficou o código fonte dele, ó. Que foi adicionado aqui, o filtro, né, daqui para baixo, com a conexão, a classe, o mapeamento e o pattern aqui da página .jsf. Beleza, pessoal? Então é isso. Obrigado por assistirem. Não esqueçam de dar um joinha aí no canal, comentarem, e também eu já vou enviar lá pro Google Code as mudanças que foram feitas aqui na aula 6. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima aula.